Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. E vamos falar do técnico demitido. O Cruzeiro demitiu demitiu agora o Fernando Seabra depois do empate contra o Cuiabá. Tá lá a nota nos sites oficiais do Cruzeiro, nas redes oficiais. O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar Álvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais. Essa última frase é uma frase default, né? Ela fica ali no arquivo demissões de todos os clubes. O cara dá um Ctrl+C Aí ele ali. só muda o nome, Ctrl+V. tira o Fernando Seabra, põe aqui o fulano e tal. Ele só coloca isso, é uma nota padrão de demissões. Caiu o Fernando Seabra, fazia uma campanha até surpreendente em certo ponto, mas perdeu um pouco de fôlego nas últimas rodadas e cai. Acho estranho derrubar o técnico agora, né? Faltando 3 meses para acabar o campeonato. Nem Sabe isso. qual é a janela de oportunidade, Tirone? A janela de oportunidade é o Luiz Castro, né? O Luiz Castro, ele foi demitido lá do Al Nassr, é um técnico que fez um grande trabalho aqui no Brasil com o Botafogo, né? Colocou o Botafogo naquela posição no primeiro turno do ano passado, de liderança absoluta do campeonato. Talvez se ele não tivesse saído para o Al Nassr, o Botafogo teria sim sido campeão, né? A troca de técnicos, principalmente o Bruno Lage, que hoje é técnico do Benfica, não foi bem conduzida pelo Botafogo. E o Luiz Castro é um cara que está na pista aí, né? Entrou na pista há exatamente uma semana. Eu acho que o Cruzeiro, o Seabra sempre foi um interino. Essa que é a verdade. E quando ele assume o Cruzeiro, ele faz um trabalho tão bom que a diretoria, os novos donos, né, do Cruzeiro falam: vai deixando aí, vai deixando aí, vai deixando aí até a hora que acontecesse isso. Uma vitória nos últimos 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Nesses 8 jogos, 5 deles fazendo 0 gols. Então é um time que deixou de funcionar, e deixou de funcionar justamente na hora que recebeu os reforços. O Seabra não conseguiu fazer o time que estava andando tão bem ali em junho, julho, dar o salto, né, subir de patamar na hora que chegou tanta gente nova. Não rolou essa química, e aí é lógico que sobrou para ele. Pois é, então o Cruzeiro aí que perdeu fôlego nas últimas rodadas, está lutando aí pelo G6. Vamos ver agora quem será o técnico que vai chegar, né? Também tem isso, né? Os times às vezes mudam agora, sabendo que o técnico não vai ficar já no ano que vem, para tentar planejar a temporada. Foi o que o Flamengo fez, por exemplo, ano passado, com o Tite. Né? O Tite chegou em outubro, exato. Porém, no caso do Flamengo, pelo menos por enquanto, ainda não deu tanto resultado assim. Já vamos falar já sobre isso. Antes, sobre quem está disputando o título. Você falou no Fortaleza aí que também está na briga, mas o fato é que Palmeiras e Botafogo estão lutando cabeça a cabeça, e na rodada os dois ganharam presentes, né? O Fluminense o Felipe Melo deu um presente para o gol do Botafogo, e o Rian do Vasco deu um presente, deu um passe para o Flaco Lopes fazer o gol lá do Palmeiras contra o Vasco. Você viu o Fortaleza na briga também? Eu não vejo, não. Para mim é Botafogo e Palmeiras, com o Botafogo, com o Palmeiras com uma tabela muito vantajosa para ele. O que acontece sobre o Fortaleza é que, matematicamente, a gente não pode descartar o Fortaleza, né? O Fortaleza está lá, um ponto atrás do Palmeiras e 4 atrás do Botafogo. Eu também não tenho a impressão de que o Fortaleza possa ter fôlego para disputar o título, Tirone. Fôlego e futebol. Mas ele muito provavelmente vai ser eliminado da Copa Sul-Americana amanhã pelo Corinthians, né? Perdeu o jogo de ida em casa por 2-0, também vai ficar só com a frente do Brasileiro. Assim como o Palmeiras, né? Então, matematicamente, você não pode descartar. O resto, eu sinceramente já descarto, incluindo o Flamengo, e a disputa de título está entre Botafogo e Palmeiras. Acho que o jogo do Botafogo teve esse detalhe do Botafogo poupar o time, poupar vários titulares. A hora que os caras entram no segundo tempo, o time amassa o Fluminense, né? Mas o Botafogo, ele arrisca com esse jogo, porque era um jogo difícil, é um clássico, ainda que fosse no Maracanã, é fora de casa, né? O Fluminense é o time que já atua no Maracanã, está mais acostumado, ainda que a torcida não tenha comparecido, né? Você via pedaços enormes vazios do Maracanã, mas era um jogo que o Botafogo, ainda mais jogando antes que o Palmeiras, né, Tirone? Você, se tropeçasse ali,
você dá até uma razão a mais para o Palmeiras amassar o Vasco, né? E o Botafogo arriscou e conseguiu ser recompensado pelo presente dado pelo Felipe Melo. O Palmeiras tinha um jogo difícil, um jogo complicado contra o Vasco, mas foi beneficiado ali por ser um estádio neutro, né? 64 mil pessoas no Mané Garrincha, mas torcida dividida, é um estádio, era nenhuma vantagem havia para o Vasco, absolutamente nenhuma vantagem, o Palmeiras soube se aproveitar disso. Era uma rodada em que eu achava que os dois poderiam tropeçar, e os dois acabaram ganhando. Muito bem. E aí, ó, vamos colocar na tela aí, tem os números da Universidade Federal de Minas Gerais com as porcentagens, as possibilidades matemáticas neste momento de título. Olho na tela aí, cadê? Temos, não? Espero que Enquanto a temos. gente põe na tela, tá vendo a Fala. tabela do Fortaleza aqui, né? Em casa contra o Cuiabá, fora contra o Grêmio, em casa contra o Atlético Mineiro, já na última partida antes da pausa da data FIFA, e aí vem a São Paulo jogar contra o Palmeiras, né? Aí fora com o Juventude, em casa com o Vasco, fora com o Fluminense, em casa com o Flamengo, fora com o Vitória. Esse jogo entre Palmeiras e Fortaleza em São Paulo, na volta da data FIFA, é um jogo que vai aí sim nos mostrar se esses 17% do Fortaleza vão virar um percentual mais significativo ou se vai virar os mesmos 0, alguma coisa do Flamengo, do Inter, do resto da turma. Tá assim, ó, Botafogo nesse momento tem 58,8% de chances de título, o Palmeiras 22,2%, Fortaleza tem 17,4%, o Flamengo 0,7%, o Internacional 0,4%. O Internacional tá aí tem 2 jogos a menos, então ele tá entrando nessa briga pelo G4, a vitória de ontem nesse aspecto foi imensa. Agora, o que chama atenção nessa turma aí é o Flamengo, nessa altura do campeonato, ter 0,7% de chances de título, o que para mim é inacreditável para um time que tem o orçamento que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, tudo que o Flamengo tem. Você não brigar pelo Campeonato Brasileiro tendo sendo o time que mais ganha dinheiro no e há mais de 10 rodadas do fim. E há mais de 10 rodadas do fim, para mim é um negócio bizarro, o Júlio. Eu concordo com você. No Data Julho, é Botafogo 50%, Palmeiras 45% e Fortaleza 5%. Obviamente, a Federal de Minas ela leva em consideração todas as possibilidades de placar e quem joga em casa, quem joga fora, esse tipo de coisa. É uma coisa matemática, é um percentual que vai mudando a cada rodada. A gente não tem um confronto direto, o Palmeiras recebe o Fortaleza e recebe o Botafogo. Ele joga os 2 jogos contra os adversários direto lá em cima, aqui em São Paulo. E isso pode fazer toda a diferença. Mas sobre o Flamengo, é a grande decepção do campeonato, sem dúvida. Começa o campeonato como favorito absoluto, pelo Carioca que tinha feito, pelo Tite já há alguns meses no cargo, ter dado uma animada, né, na torcida pelo que foi o começo do ano e também o fim do ano passado, em que fica uma impressão que o Flamengo talvez tivesse sido campeão se o Tite tivesse começado um pouquinho antes, né? E é a grande decepção. Mas não tem nada que justifique. Não tem lesão, não tem Copa América, não tem nada que justifique o Campeonato Brasileiro mequetrefe que o Flamengo fez. E é o segundo ano, né, Tironi, que o Flamengo pode passar sem ganhar nada. Né? Ganhou o Campeonato Carioca, é verdade. Mas entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo não ganhou nenhum deles no ano passado e pode ser o segundo ano consecutivo. Tem a Copa do Brasil ainda, que vai disputar a semifinal tem com a o Libertadores. Corinthians. Tem a Libertadores ainda, tem o jogo contra o Peñarol no meio da semana. E, na verdade, o Flamengo poupou todo mundo por conta desse jogo do meio da semana, que é uma tarefa difícil, né? Vai ter que vencer o Peñarol no Uruguai, em Montevidéu. Não está jogando para isso, acho que essa é a questão central, né? O time do Flamengo titular não está jogando de modo que você fala, pô, vai chegar lá no Uruguai e vai amassar. Pode ser, mas não é o cenário colocado hoje. E aí, realmente é inacreditável, né? O time, com esse orçamento, terminar com a janela aí, que fez, né? Com a janela com quem que já tinha contratado, com a janela que fez, né? Com todo o dinheiro e tal. Não, é incrível mesmo. É algo para repensar e é ano eleitoral, né? Quer dizer, um ano em que os bastidores do Flamengo devem estar fervendo. O time reserva contra o Grêmio foi realmente o primeiro momento da temporada em que o Tite toma essa decisão. Né?
Já tinha poupado aqui, poupado ali, tinha poupado tinha poupado na Libertadores. O Flamengo teve que decidir contra o Bolívar na altitude, tá tendo que decidir contra o Peñarol, porque lá atrás, depois de vencer o Nova Iguaçu, na partida de ida da final do Campeonato Carioca, o Tite resolveu poupar o time que estrearia na Libertadores contra o Bolívar lá na montanha, e aí apanhou. Foi talvez o único momento ali em que teve time reserva inteiro em campo, fora ontem, foi na Libertadores lá contra o Bolívar. E o Flamengo paga o preço daquele jogo por poupar para a final do Carioca, que já estava ganha, até hoje. Né? Então, eu acho que a administração do elenco do Flamengo foi muito mal feita. Agora, no Brasileiro, o Flamengo joga a toalha, não é depois da derrota para o Grêmio ontem, é depois do empate contra o Vasco. De ter empatado contra o Vasco na semana passada. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!